De uma forma bem simples, como que eu vou explicar para vocês? Ó, peça, montagem e desenho, né? Então, se eu quero trabalhar, por exemplo, peças separadas, né? Que não faz, tipo um motor, e eu tenho um motor, tem parafuso, tem porca, tem biela, tem manivela, enfim, tem vários componentes, né? E aí, o que a gente consegue fazer? Todos os componentes separadamente dentro de peça. E aí você tem uma estrutura de arquivos onde você vai salvar essas peças. Depois, o seu fluxo de trabalho é montagem, né? Ou seja, você trabalhou, vamos supor, biela, manivela. Dois componentes ali e o pino, né? Então tem três componentes, biela, manivela e pino. Três componentes. Eu sei que é uma montagem, beleza? É uma montagem. Mas a biela, a manivela e o pino, por exemplo, a gente vai fazer dentro de peça. E aí, cada componente separadamente, eu vou salvar numa pasta CAD 3D. Depois disso aí, o que a gente quer? A gente quer trabalhar a montagem. Então, a gente vem aqui para montagem, onde eu vou trabalhar toda essa montagem da biela, manivela e o pino, né? Para talvez trabalhar um estudo de movimento ou para fazer alguma simulação com o conjunto, né? Depois que você tiver as peças e a montagem tudo bem definido, você passa para o desenho 2D. Ah, Alan, mas eu não poderia, por exemplo, desenhar a biela, abrir o desenho 2D, trabalhar todo o desenho 2D e depois eu abro a manivela e faço a mesma coisa e depois o pino, sem precisar montar? Poder até pode, mas eu não recomendo. Por que eu não recomendo? Porque às vezes você está aqui na modelagem e vamos supor, né, a gente tem que trabalhar com hipóteses, vamos supor que você erre alguma medida. E lá na montagem, você consegue identificar se aquele componente vai encaixar no outro componente, né? Eu já peguei vários casos e antigamente eu fazia isso. Ah, eu quero adiantar meu processo aqui, então eu vou modelar aqui em peça, já vou botar na folha de desenho 2D e vou mandar para a empresa fabricar. Isso é um problema, né? Porque se for uma peça única, ok, não tem problema nenhum. Agora, se for uma montagem, eu recomendo fortemente que vocês trabalhem as peças, montem o sistema para ver se está tudo encaixando, se todas as medidas, se as tolerâncias estão corretas, né? Se está tendo interferência ou se não está tendo interferência. Então, isso é extremamente importante a gente ficar atento. E aí, depois que você saiu aqui da montagem, o próximo processo é o desenho, né? E aí sim, você pode trabalhar, por exemplo, uma vista explodida no desenho, você pode trabalhar as peças separadamente, né? Uma vez que você verificou interferência, verificou questão de folga, né? Verificou todos os parâmetros da sua montagem que veio das peças, né? Então olha o fluxo, peça, montagem, desenho. Uma vez que você fez isso, aí você pode detalhar, por exemplo, a biela, pode detalhar a manivela e pode detalhar o pino, né? Então isso tem que ficar muito claro, né? E não só, eu tenho uma montagem, então tem dois componentes, eu vou modelar o componente, vou botar na folha de desenho 2D e vou mandar fabricar e depois eu faço a montagem. E querendo ou não, isso parece ser óbvio, mas muita gente erra nesse processo. E aí que entra aquela história do retrabalho. Eu não sei a precisão do meu projeto, eu fiz tudo certinho, mandei fabricar e veio errado, né? Então é porque você pulou uma das etapas que faz com que você verifique o design do seu projeto, do seu desenho, por exemplo, né? Então isso é extremamente importante.